Fala galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e sejam bem-vindos aí ao curso de Git e GitHub, tá? Então o que seria o GitHub, pessoal? O GitHub ele é uma plataforma aí de hospedagem de código-fonte e arquivos com controle de versão usando o Git. Ou seja, é um local onde os desenvolvedores podem compartilhar e editar arquivos. O que é o Git? O Git ele é um sistema de controle de versões, tá? Então, ou seja, através do Git a gente consegue ter uma rastreabilidade aí do código que foi alterado, excluído. É muito bacana, galera. E por que devo utilizar o Git, tá? Tem vários motivos, mas os principais são segurança, flexibilidade no fluxo de trabalho, rastreabilidade das alterações, evita conflitos entre alterações de arquivos e separa aí as camadas de desenvolvimento. E para a gente entender isso de uma maneira mais simples, pessoal, eu trouxe um exemplo aqui, tá? Imagina que numa empresa eu tenho dois desenvolvedores, eu tenho a Maria e o Pedro. A Maria, ela mexeu no arquivo index.html, que seria aí o arquivo principal, né, de uma home, e ela fez uma pequena alteração aqui nesse texto, né, nesse parágrafo, né, que está aqui, lorem $. Ela simplesmente adicionou um spam apenas na palavra $, né, então ela começou o spam aqui e fechou o spam aqui. Então beleza, a Maria fez essa alteração, né, só que depois o Pedro mexeu no mesmo arquivo, né, no index.html, e o Pedro acabou não pegando essa última versão da Maria, né? Ou seja, a Maria praticamente não passou para o Pedro que ela tinha feito essa alteração, tá? Então o Pedro, no parágrafo dele, ele acabou tirando o spam, né? Ou seja, ele acabou sobrescrevendo o que a Maria fez. E isso é um problema, porque nesse exemplo aqui, claro, eu coloquei apenas uma mudança de um spam, mas imagina que a alteração da Maria assim foi gigantesca, ela mexeu com muitos arquivos e tal, então praticamente ela teria que refazer todo o trabalho dela, né? Ou seja, ela não consegue ter uma rastreabilidade, né, do que o Pedro mexeu, do que o Pedro alterou, então já existe um problema aí de versionamento, tá? E como que o Git resolve esse problema, pessoal? Vamos lá. Então, galera, imagine o seguinte, que na nossa aplicação, né, que a gente está desenvolvendo, essa bolinha vermelha aqui, que seria a master, seria a versão final do nosso código, ou seja, basicamente é o que está aparecendo lá em produção, tá? E nessa versão aqui, pessoal, da master, né, que seria a versão de produção, eu posso duplicar, né, essa versão e criar uma versão para desenvolvimento, tá? Então aqui eu teria uma versão, né, chamada develop. Isso aqui, galera, a gente chama de branch, tá? Que basicamente, imagina aí como se eu tivesse uma árvore e nessa árvore eu tivesse vários galhos, tá? Então é como se fosse aqui a branch. Pode ficar tranquilo que a gente vai falar disso aqui mais para frente, tá? É apenas para a gente ter um conceito aí inicial, tá? Do que a gente vai aprender no curso. Então basicamente aqui eu fiz uma cópia, né, da minha master e coloquei aqui na minha branch develop. Tá? E aí, galera, voltando para o nosso exemplo inicial lá, o Pedro, né, sabendo disso, que a gente tem aí a versão da master e a gente duplicou ela e criou uma camada de desenvolvimento, para ter mais segurança ainda, ele criou uma branch, né, ou seja, ele criou aí um ramo a partir da develop. Então, por exemplo, ele poderia ter ido lá na master, né, e tipo criado aí um ramo a partir da master, né, mas o que ele fez? Para ter mais segurança, ele pegou e fez o seguinte, a partir dessa branch develop, que é a cópia da master, ele criou, né, uma feature, né? A gente vai também explorar mais sobre features no decorrer do curso, tá? Mas basicamente ele criou uma branch dentro da develop. Então ele fez todas as alterações dele, né, colocou aqui na develop, validou e só quando tudo dava certinho, aí sim ele mudou para master. Então, ou seja, através do Git a gente consegue ter esse controle, né? A gente consegue separar lá as nossas camadas de desenvolvimento, né? E fazer as validações. Uma vez que as validações foram executadas, aí sim a gente manda para a versão final, que é a master. No outro cenário, galera, aconteceu um problema muito urgente e a Maria não teve tempo de praticamente validar as alterações dela aqui na develop, né? Então o que ela fez? Ela criou uma hotfix, ou seja, ela criou como se fosse uma branch a partir da própria master, né? Ou seja, a partir da própria versão final. Então, diferente do Pedro, né, que foi lá na camada de desenvolvimento e criou uma feature aqui dentro e só depois mudou para master, a Maria não, ela criou basicamente aí uma branch, né? Ou seja, uma camada à parte, mas a partir da master, fez as alterações e já mandou direto.
tá? Então a gente tem muitas maneiras aí de trabalhar com o Git, tá? Mas a maneira mais simples para a gente entender no começo seria essa, beleza? E aí, pessoal, comentando aí os requisitos, tá? Para a gente poder avançar com o curso, basicamente aí a gente instalar o Git na máquina, tá? Que a gente vai fazer aí do zero. A gente vai criar também uma conta aí no GitHub e a gente também vai ter que precisar aí criar um diretório na máquina, né? Para poder aí trabalhar com o Git, beleza? Então, galera, essa é uma abordagem inicial. A gente se vê aí nos próximos vídeos aí para fazer as instalações aí das ferramentas necessárias. Um grande abraço.